Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí, boa noite, Pedro, Felipe entrando agora aí, James também. Você tá sumido, hein, cara? Tempo que eu não te vejo aí comentando os stories. E aí, pessoal, boa noite, bem-vindos. Muito tempo sem fazer uma live, né? Fala, Felipe, tranquilo? Tempão sem fazer uma live, cara. Eu gosto muito de fazer, mas correria do dia a dia. A gente vai melhorar isso aí. Boa noite, Felipe. Oi, Patrícia, boa noite. Suzana entrando aí agora. Inclusive, a gente vai ter mais uma live essa semana ainda. Na quinta-feira, provavelmente, estou combinando com um amigo aí. Vai ter um convidado especial aí pra gente fazer mais uma live. Então, depois de ficar muito tempo sem, a gente vai fazer essa aqui agora. Quinta-feira deve ter mais uma live aí com um amigo meu. Hoje a gente bateu 9.000 seguidores, né? Bem legal. Obrigado aí todo mundo que acompanha, a galera que compartilha, manda as postagens para os outros, convida os amigos. Valeu, isso aí ajuda muito. Obrigado aí. Próxima meta aí é a gente chegar nos 10.000 seguidores. Como eu falei, né? Eu vou fazer uma outra live na quinta-feira, então eu não consegui aqui preparar hoje. Tinha falado nos stories que ia tentar preparar alguma surpresa, alguma coisa aí, um sorteio, alguma parada assim para comemorar os 9.000. Nessa live ainda não vou conseguir fazer. Mas até quinta-feira vai ter uma outra live, como eu disse. Lá eu consigo preparar alguma coisa pra gente aí comemorar isso, tá? Boa noite aí quem tá chegando agora, Rafael, Daniel, a Dani também. Bom, nessa aqui hoje a gente vai falar, enquanto o pessoal chega aí, se ajeita, a gente vai conversar hoje aqui sobre as expectativas para 2023, né? Então a gente vai falar aí de renda fixa, que já está bem interessante, tende a continuar interessante para o ano que vem. Bolsa de valores, alguns setores, vou comentar com vocês que podem se beneficiar e outros que podem se prejudicar, na verdade já estão se prejudicando. Na verdade a gente já está com a bolsa toda prejudicada, né? Só vem caindo, mas vamos ver o que a gente pode esperar aí para o ano que vem. Fundos imobiliários também, tá? Então a gente vai tentar conversar aí no tempo que a gente tem sobre um apanhado geral aí para 2023, vocês dando a opinião de vocês, eu também falando o que eu preparei aqui, e a gente vai tentar se preparar. O James aí falando que tá de férias, agora com mais tempo, mas sempre de olho aqui. Valeu, cara, obrigado. Aproveita as férias, isso aí. Pessoal que tá chegando aí, fala, Gabriel, bem-vindo. Galera que tá entrando agora, a gente não começou ainda o conteúdo, tá? Só tô dando as boas-vindas, anunciei que a gente vai ter mais uma live essa semana, possivelmente na quinta-feira à noite com um amigo aí. Galera da área de saúde aí, especialmente, esse colega meu é estudante de medicina, tá terminando aí, o cara é maratonista, o cara é um exemplo. Talvez ele até entre na live aí, não sei, tá viajando agora. Pode ser que ele apareça aí daqui a pouco. Felipe, ano que vem a gente pode ficar preparado. Fala, Aderson, beleza, meu amigo? Tá sumido, cara? Ó, Douglas aí. Fala aí, beleza, gordão? Tayana também. Bom ver vocês aqui. E aí, Torres, bem-vindo. Boa noite. Torres nunca falha, tá sempre aí com a gente, as lives dos alunos também. Tamo junto, pessoal. Vamos ver, a gente vai conversar aí como é que vai ser o ano que vem, o que a gente pode esperar, né? Não é nada de adivinhação, é expectativa, né? Expectativa. Bom, então a gente vai falar aí, como eu falei, sobre as expectativas aí para o ano que vem, 2023, renda fixa, ações e fundos imobiliários, tá? Passar sobre cada assunto aí, né? Vamos falar aí sobre esse cenário de juros alto, o que a gente pode esperar para cada um deles. E aí a gente vai conversando aí o que a gente pode esperar. Você lembrou de alguém aí, algum colega que, investe ou deveria estar investindo, não investe ainda? Manda essa live para ele aí, é só clicar nessa gaivotinha, esse aviãozinho, cada um chama de um jeito aqui embaixo. Compartilha a live aí pra gente trazer mais gente pra cá. Vamos começar agora. E aí a gente consegue mais gente para conversar aí, para trocar ideia, trocar conhecimento, né? A Suzana aí falou que já investe no Tesouro, deve ser, e no CDB, mas não tem noção de fundo imobiliário. Quero aprender. Suzana, então fica até o final, que como eu anunciei, eu vou ter um anúncio inédito aqui nessa live, tá? Vamos falar sobre fundos imobiliários, expectativas para o ano que vem, o que está acontecendo agora, por que eles estão caindo muito, tá? A gente vai falar disso. E tem um anúncio inédito aí, a galera pedindo muito um treinamento, né, de fundo imobiliário. Não vou dar muito spoiler, mas a gente vai comentar sobre ele aí que eu estou preparando, tá bom? Então fica aí, Rafael entrou agora, boa noite. Bom, então vamos lá. Preço de tudo está subindo, né? A gente repara isso no dia a dia, né? A gente está sentindo isso no bolso. O que é isso? É a inflação, né? Então a gente já sabe, aí imagino, para quem não sabe, né? Mas a necessidade que a gente tem de investir,
né, pessoal? Então a gente precisa investir para cuidar do nosso dinheiro. Por quê? O preço de tudo está subindo. Se eu não invisto, meu dinheiro não se multiplica, o preço das coisas continua subindo, eu fico parado aqui embaixo e eu não consigo acompanhar essa alta. Ou seja, eu não consigo comprar as mesmas coisas, tá? Então é basicamente por isso, esse é o objetivo principal de investir. Tá? Então muita gente pensa que investir é para ficar rico e tudo mais, não é só dando uma introdução. Cara, o objetivo principal é esse, é a gente manter no mínimo o nosso poder de compra. É eu conseguir comprar as mesmas coisas que eu compro hoje daqui a 10 anos. Né? Se você parar para pensar, quanto custava pão antigamente? Eu lembro que eu era criança, eu ia na padaria com R$1 de pão, era muito pão para eu comprar. Meu pai me dava às vezes R$1, eu falei, R$1 de pão era 10 pães. Assim, a gente comia ali um de manhã, 2 e ia ficar tudo velho para depois, murcho. Né? Apesar de ficar bom na sanduicheira depois de requentar. Mas, cara, hoje em dia com R$1 você não compra quase nada. O que é isso? Inflação, o preço de tudo está subindo. Então quem deixou o dinheiro guardado embaixo do colchão, parado em algum lugar escondido aí, o dinheiro perdeu o valor. Por quê? Simplesmente porque o tempo passou e a inflação veio só comendo ele. Então é basicamente por isso que você precisa investir. Se você ainda não estava convencido, agora com fatos reais aí, acho que você conseguiu, faz sentido isso aí. Eu já 5, 10 anos atrás eu não consigo comprar as mesmas coisas com o mesmo valor não, né? Tá tudo muito caro. Então a gente tem que investir, beleza? Então é principalmente por isso. Então por isso que essa live é muito importante. A gente vai falar sobre investimentos e principalmente o que a gente pode esperar para o ano que vem, tá bom? Então senta aí, fica tranquilo, vai ser um bate-papo assim bem light, pode interagir à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta específica sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui, clica aqui embaixo e manda no balãozinho de perguntas, que aí fica salvo, não se perde no chat. E aí depois, no final, aí eu vou e respondo, beleza? Mas pode ir comentando à vontade no chat aí pra gente interagindo, senão eu fico falando aqui sozinho e fica ruim, né? Tá bom? Então, assim, eu queria saber aí primeiro quem que já investe. Se você já investe, manda no chat aí, sou investidor ou sou investidora. Vale tudo, tá? Poupança não, tá? Poupança não. Aí você põe que você não investe ainda. Mas quem já investe, tá deixando dinheiro numa conta digital, no Conta, no IT, eu já considero investidor. Seu dinheiro já tá multiplicando lá, você já tá de parabéns, já tá aí muito diferente de muita gente, né? Infelizmente, a realidade da nossa população aí é que a galera ainda não se ligou, não se atentou para isso. A gente precisa de uma mudança lá atrás, né? Na base escolar. Mas enfim, quem já investe aí, manda aí, sou um investidor ou invisto, algum sinalzinho só para eu ter uma noção aí. E é muito importante, né? Parabéns para todos vocês aí que investem, mas é muito importante a gente investir também de forma inteligente, tá? Então daqui a pouco eu vou te dar um exemplo do que significa isso, né? Assim, na prática mesmo, para você ver uma decisão que eu tomei ano passado e como que está hoje esse investimento, para você ver que na hora lá eu tive que analisar, e se eu tivesse optado por um outro caminho, não teria sido tão inteligente assim, tá? Então, além de investir, a gente precisa também analisar ali o cenário, entender o mínimo das coisas para que a gente possa investir de forma inteligente. E aí o nosso dinheiro multiplica e aí a gente não perde o poder de compra para a inflação, que foi o que eu falei no início, tá bom? Vou deixar a live salva, tá? Mas acho que é interessante você participar aí ao vivo, que você pode ir interagindo aqui e já tirando suas dúvidas também, beleza? Paulo, vou responder essa sua pergunta sobre título pré-fixado. Aguenta um pouquinho que a gente vai chegar lá. Tá bom? Para quem, já investe, mas não se sente muito seguro ainda, não esquece que eu tenho aquele curso só de renda fixa, bem baratinho, você acessa imediatamente, 2 horas de aula mais ou menos já vai te dar uma ideia muito boa de como agir de forma inteligente para escolher seus investimentos. E lembrando, investimento seguro, renda fixa, tá? Então, tá o link na bio, pode mandar mensagem depois para você olhar lá tudo que vai ter acesso, 2 planilhas e tudo mais, só para você poder ter esse embasamento ali, né? Poder investir de forma mais inteligente, começar 2023 aí com tudo, né? Que daqui a pouco já estamos chegando aí no ano novo. Então vamos lá. Vamos partir do princípio, pessoal, que a expectativa para 2023 é que a inflação continue subindo, tá? Isso aí não sou eu que estou falando. A gente tem um boletim Focus, que é um boletim ali, tipo um resumo, um documento que sai toda segunda-feira, que é a expectativa do mercado. Junta economistas, junta uma galera aí expert do mercado e eles falam, cara, pelo cenário aqui, por tudo que a gente pode esperar, a gente tem essa expectativa aqui. Aí eles falam da taxa Selic, que é a taxa mãe de juros do Brasil, falam da inflação, falam do dólar também, tá? E eles mandam esse boletim aí, esse relatório toda segunda-feira. Então, baseado nele, para 2023 a gente pode esperar alta na inflação. Então a gente vai partir desse princípio para a gente falar o que a gente pode esperar, quais serão os investimentos inteligentes que a gente pode fazer na renda fixa, na bolsa, em ações e fundos imobiliários também, tá bom? Partindo desse princípio aí. E só para esclarecer um pouquinho melhor, por que a expectativa da inflação é subir ano que vem? Por que o Boletim Focus está dizendo isso?
A gente tem dois principais motivos, né? Primeiro, o risco fiscal, né? O novo governo está falando que vai aumentar muito o teto de gastos, então isso aí é preocupante. E tem também a questão do auxílio para a população, né? Aquele auxílio de R$600, pensando numa ação social, excelente, a população precisa muito de ajuda. Só que qual que é o impacto financeiro disso, econômico? Quando a gente bota mais dinheiro no jogo, né, no mercado, dá na mão do pessoal para o pessoal gastar, a gente tem um aumento de demanda, né? O pessoal começa a comprar mais coisas. Isso causa aumento de inflação também, tá? Então, principalmente por causa desses dois motivos, que a expectativa é de aumento de inflação ano que vem, tá bom? Só para você entender, pô, o Saulo tirou isso de onde? Deitou ali agora e sonhou, tirou do bolso? Não, é mais ou menos por isso que estão com essa expectativa, beleza? Só pra gente entender por alto, para não ficar aquela parada jogada, né? É bem legal que a gente tenha noção. Então, assim, é interessante também a gente saber, porque a gente vai falar aqui são expectativas, é o que a gente espera. Não tem uma bola de cristal e falar, pessoal, é isso aqui, cola comigo porque eu sei de tudo. Não é assim que funciona, né? Eu sei que tem gente que faz isso por aí, infelizmente, mas você, como uma pessoa inteligente, sabe que ninguém adivinha o futuro, tá? Então, a gente tem duas chances, né? 50% de chance de acertar. Eu podia chegar aqui e prometer que a inflação vai subir ano que vem, porque eu sei tudo, e podia acertar ou não acertar, é 50% de chance. Então, às vezes surge uma pessoa ou outra aí que, caraca, eu acertei a previsão, mas você tinha 50%, né? Era fácil, entende? Então, assim, a gente tem essas expectativas, a gente estuda ali, né? Vê essa questão, risco fiscal, auxílio, né? A população vai ficar com mais dinheiro na mão. Tendência de subir a inflação, tá? Mas expectativas, pode ser que não suba, e aí acaba que é bom pra gente aí, né, pra economia como um todo, se a inflação reduzir, ou seja, o preço das coisas não vai subir tanto. Vamos lá, vamos começar pela renda fixa, para o que interessa. Você está aqui para saber o que é interessante para eu investir aí, partindo do princípio que a gente vai ter uma inflação alta ano que vem. Bom, com a inflação alta, o que a gente tem de consequência? Os juros tendem a se manter altos, tá? Então hoje a gente tem a taxa de juros mãe do Brasil, que é a Selic, em 13,75%. 14% para ficar fácil para a gente falar, né? 13,75% fica meio chato de ficar falando, vou ter que repetir isso algumas vezes, então é 14 mais ou menos, tá? Só para facilitar aqui pra gente. E aí, quando a gente tem essa inflação alta, os juros tendem a ficar altos, porque quando o juro fica alto, ele consegue conter a inflação. Então é por isso que a gente está com a Selic alta hoje. Aí o que a gente tem de boas opções, indo bem direto ao ponto aqui logo, para não ficar enrolando, boas opções da renda fixa diante desse cenário. Inflação alta, né, tendendo a se manter um pouco mais alta, e juros altos para conter a inflação, para 2023. Pós-fixados, que são atrelados ao CDI. Então você já deve ter visto postagem minha aqui que eu falei, estou investindo no CDB que está pagando 120% do CDI, está pagando 140% do CDI, 125% do CDI. Eu falei isso no vídeo que eu gravei essa semana, né? O vídeo, mostrei todo o aporte que eu fiz, todo o racional, por que eu escolhi aquele título. Quem não viu, cara, assiste, ficou muito bacana, né? Você vai poder tirar muito aprendizado dali. Depois me manda mensagem, vê nos stories. Não fica sem assistir não, tá? Mas por enquanto cola aqui na live que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Por que o título pós-fixado atrelado ao CDI é interessante num cenário que os juros continuem altos? Porque ele vai me pagar 120% do CDI. O que é CDI? É essa taxa de juros, que vai continuar alta, muito provavelmente. Tá? Então, se a gente tem uma parte que é fixada, né, que é o 120%, isso não vai mudar na hora que você comprar, é aquilo, 120%. Tá? E a parte do CDI, por isso que se chama pós-fixado, tá? Porque esse CDI fica mudando. Então, se os juros mudar, ele muda também. Só que o CDI é a taxa de juros. Então, se a taxa de juros tendesse a cair, eu ia te falar, olha, a gente está com tendência dos juros caírem para o ano que vem, ficarem bem baixos. Não é interessante para comprar, então, um título desse tipo agora. Como a expectativa é que a inflação se mantenha alta, até suba um pouco mais do que ela está agora, e por consequência os juros subam também, é interessante um título de renda fixa atrelado ao CDI para o ano que vem. Então observe que eu estou falando para o ano que vem, ou seja, vencimento daqui a um ano e meio, 2 anos ali no máximo. Por quê? Esses juros não tendem a ficar altos durante muito tempo. Tá? Isso aí é ruim, por quê? Quando o juro está alto, é ruim. Eu não consigo financiar um imóvel, por exemplo, o juro está alto. Financiamento, quando você vai pedir empréstimo pessoal, né? Eu quero pegar um empréstimo no banco lá para usar, para o que eu quiser, não interessa. Né? Aquele pessoal que tem um risco maior para o banco, porque tu vai pegar o dinheiro e vai fazer o que você quiser, ele não sabe. Por isso que só abrindo um parênteses, né? Por isso que o empréstimo, quando você vai pedir um empréstimo pessoal, a taxa de juros é muito maior do que um financiamento imobiliário, porque no financiamento imobiliário tem um imóvel atrelado ali, tá preso ao banco, né?
Tem aquele contrato e tudo mais. Então, assim, se der merda, você não pagar, o banco vai lá e fala, vem cá, me dá esse imóvel aqui, você não pagou ainda. Quando você faz um empréstimo pessoal, não, ele te dá o dinheiro na tua mão e ele não sabe o que você vai fazer. Se você vai botar em aposta esportiva, vai jogar na rua, vai beber tudo, né, no barzinho, vai torrar em fogos no Réveillon. Então, por isso que o juro é mais alto, o risco para o banco é maior. Só abrindo um parênteses para você entender. Voltando para o nosso título de renda fixa, como a gente tem essa expectativa dos juros ficarem altos, então esses títulos aí pós-fixados, né, 120% CDI, 125%, que é o máximo que a gente tem encontrado hoje em dia, eles provavelmente serão interessantes para o ano que vem. Por quê? Essa taxa de juros que é representada pelo CDI, quando você olha lá na corretora, ela tende a se manter alta. Então eu vou ter sempre 120% de uma taxa bacana, uma taxa que está pagando alta, porque a expectativa dos juros para o ano que vem é alta. Tá? Agora você vai perguntar, pô, Saulo, e para daqui a 3 anos? Pô, 3 anos eu já não sei se a taxa vai se manter tão alta assim. Então eu, particularmente, o que faria? Aproveitaria o que eu tenho de mais certo, que é ano que vem o juro alto. Então, pô, eu pegaria ali provavelmente um título desse pós-fixado para um ano e meio, e depois, daqui a 1 ano e meio, se tudo der certo, né? Se a gente não tiver problemas maiores aqui no Brasil e no mundo, os juros começarem a cair, eu vou lá, meu título vai vencer e aí eu vou poder, pegar um outro título que na época eu vou fazer uma outra análise, o cenário econômico vai ser outro, o ciclo econômico, né, tá sempre mudando, juros sobe, juros desce. 2 anos atrás a taxa de juros era 2%, agora está 14%, tá? Pra você ver como é que muda rápido. Então pode ser que daqui a 2, 3 anos o juros volte para 6%. E aí se você tem uma parada pagando 120% do CDI e esse CDI é 6%, ou 5%, você está ganhando bem pouco. Tá? Provavelmente naquela época, lá quando os juros estiverem assim, você vai ter um negócio pagando, um título, né? Pagando 140% do CDI. Por quê? Porque a gente tem 2 fatores, digamos, né? É o 120%, é o 110%, o 130% e o CDI do outro lado. Então, se o CDI está alto, esse outro aqui vai balancear ele e vai tender a cair. Então, por isso que agora a gente não encontra esses CDBs pagando 140%, 150% de CDI, porque o CDI está alto. Então, essa outra fração aqui do título, ela tende a reduzir um pouquinho para segurar. Né? E aí, se o CDI começar a cair, aí a gente vai ver as taxas começando a subir. Vai encontrar 130%, 140%, 150%. Então, só fazendo um link naquilo que eu te falei de investimentos inteligentes, não sei se todo mundo que está aí viu a postagem que eu fiz essa semana, que eu mostrei um título meu que eu comprei em agosto do ano passado, ou seja, 2021, estava pagando 140% de CDI. Naquela época, a taxa Selic estava em torno de 5%, a que está agora 14%. 1 ano atrás, ela estava 5%, pra você ver como que disparou rápido. E aí, naquela época, eu estava lá para comprar um título e tinha que decidir. Falei, porra, o que eu compro agora? Tenho pré-fixado pagando 10%, e aí vai ficar fixo. Eu compro aquele título e vai me pagar 10% durante o período todo. Pô, 10%, a taxa Selic era 5%, bom negócio, né? Só que eu fui ver Boletim Focus e tudo mais, e todo mundo falando, cara, tendência de juros é subir ano que vem. Isso, cenário do ano passado, tá? Eu tô te falando como que foi meu pensamento para tomar a decisão de investimento no ano passado. E a gente vai fazer uma analogia para o cenário atual. Mas ano passado eu pensei, pô, Selic 5%, tinha pré-fixado pagando 10%. Eu falei, caraca, pô, pagando bem pra caramba. Mas aí qual é a expectativa do mercado? É esse juro subir ou é cair? A expectativa era igual a que está agora, era do juro se manter alto ou subir mais. E de fato ele subiu. Então a opção que eu fiz por um pós-fixado foi melhor, porque eu peguei um que estava pagando 140% fixo e o CDI, que era na época 5%, ele está agora 14%. E o meu título foi acompanhando essa taxa CDI. Se eu tivesse optado pelo pré-fixado, que estava pagando 10%, eu ia estar preso naquele investimento de 10% agora, sendo que eu tenho agora Tesouro Selic ou outros pré-fixados pagando 16%, 16,6%. No vídeo que eu gravei aí, eu mostrei 16,6% apareceu na corretora na segunda-feira. Então eu ia estar com um investimento não muito bom, né? Eu ia estar preso a 10%, sendo que agora eu tenho 16,6%. Entende? Então é por isso que é importante a gente ver essa expectativa. Agora, trazendo para o cenário de hoje. Pô, o que eu vou optar para comprar hoje? Eu tenho um pré-fixado hoje, me pagando 16,5%. Porra, taxa boa pra caramba. Selic está 13,75, 14 mais ou menos. Tenho pré-fixado pagando 16,5%. Parece um bom negócio. Mas e se a inflação, os juros continuarem subindo no ano que vem, que é a expectativa? Se a inflação voltar para 15%, igual ela estava recentemente, o seu título não vai estar rendendo quase nada quando a gente considerar a inflação. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ver essa expectativa. Quando a gente sabe que a expectativa dos juros é se manter alto,
Eu acho mais legal, mais interessante, você optar por um título desse pós-fixado que ele vai acompanhar a flutuação desse CDI, dessa taxa de juros. Como a expectativa dela é manter alta ou até subir um pouquinho mais, né, pode acontecer, pô, tô de boa, o meu título vai acompanhar isso aí. Quando a expectativa começar a ser de cair, da taxa de juros reduzir, aí é interessante eu comprar um pré-fixado. Por quê? Eu vou travar aquela taxa lá em cima. Tá? Então a taxa de juros ela faz isso aqui, pessoal. Ela fica assim, ó, subindo, descendo. Então agora a gente está subindo, ela está aqui no topo. Se ela se mantiver no topo, pô, é interessante pra caramba a gente comprar um pré-fixado, que eu vou travar minha taxa aqui, ó, 16%. Se ela só tender a cair agora, parei aqui, estou recebendo um rendimento excelente. Daí para baixo ela vai tender a cair. Só que eu não sei o que vai acontecer, o que eu te falei, não tem uma bola de neve, uma bola de cristal, tá? Então, eu não sei o que vai acontecer. A gente trabalha com essas expectativas. A expectativa do título, dos juros se manterem altos. Então, para um curto prazo aí, eu estou optando, como mostrei lá no vídeo, né, por um título pós-fixado. Da mesma forma, a inflação. Pô, inflação, a expectativa é o quê? A expectativa não é de continuar caindo, não. Ela está razoavelmente baixa agora, perto do que a gente teve nos últimos meses, do início do ano para cá. Ela já deu uma recuada boa. Mas a gente teve muitos fatores externos que influenciaram nisso aí. Teve coisa de corte de imposto no combustível, que provavelmente vai acabar agora em dezembro, na virada do ano, né, que foi uma parada provisória. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo no exterior, muita coisa que pode fazer com que a inflação volte a subir. Então, talvez um título atrelado ali ao IPCA, que é a inflação, seja legal também, tá? Em qualquer cenário, quando você pensa para o longo prazo, um título de inflação, né, esses atrelados ao IPCA, pô, ele é uma boa opção para o longo prazo. Por quê? Ele vai sempre render de acordo com a inflação. Se a inflação explodir, seu dinheiro vai render de acordo com ela. Se a inflação, pô, cair, beleza, mas meu dinheiro está rendendo sempre de acordo com ela. Então você não tem que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Você está ali sempre acompanhando a inflação. Subiu a inflação, meu título sobe. Caiu, meu título cai. Tá? Então aqueles títulos que você vê lá, CDB, pagando IPCA mais uma taxinha, são títulos que acompanham a inflação. Então, para o longo prazo, eles costumam ser os mais indicados, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, imagina daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Para quem tem uma expectativa aí de começar a investir agora pensando na aposentadoria ou em objetivos que precisam aí de um valor maior, né? Tipo comprar um imóvel, uma parada assim, né? Alguma coisa para o filho, quando fizer X anos lá na frente. Então, títulos atrelados ao IPCA costumam ser interessantes para o longo prazo, porque você está sempre garantindo que seu dinheiro está protegido, tá bom? Então, da renda fixa é mais ou menos isso, né? E aí, por que o pré-fixado ele costuma ter um risco maior? Porque no pré-fixado acontece isso que eu te falei, você trava... Eu estou com calor, se eu ligo o ventilador aqui. No pré-fixado você trava a taxa de juros. E aí, se por acaso os juros tenderem a subir, você ficou travado naquela taxa ali. Então lembra que eu falei, né? O juros está sempre fazendo isso. Taxa de juros sobe, desce, sobe, desce. Se você consegue travar, pegar um pré-fixado, que eu quero dizer que você travar aqui em cima, igual a gente está agora com a taxa aqui em cima, está no máximo. Se ela começar a cair, se a gente tiver essa expectativa de que ela comece a cair, pô, excelente. Pegar um pré-fixado agora aqui em cima é excelente. Você garante que você vai manter lá em cima. Agora o problema é, se ela continuar subindo. Então, como a gente tem a expectativa que o juros suba, pré-fixado agora vai ter esse risco. Então você pode até comprar, porque de fato os juros estão altos, tá? Isso aí não é surpresa, né? Não é nenhuma novidade, os juros estão altos. O problema podem continuar subindo, entendeu? Então assim, você pode até comprar um pré-fixado, mas eu não colocaria todo o dinheiro ali. Pô, tô com um aporte de R$1.000 para fazer, 500 em um e 500 em outro, por exemplo, diversifica, né? Tá com um aporte maior para ser feito. Então você diversifica, bota um pouco no pré-fixado e um pouco nesses pós-fixados baseados no que eu falei aqui, tá? Então assim, isso aqui, pessoal, não é uma recomendação de compra, né? Eu tenho que falar isso, né? Porque isso aí pode até dar problema para mim, sério. Eu não posso falar, pessoal, compra isso, tá? Então o intuito aqui é educativo. Tá? Então estou traçando aí suposições, cenários e te explicando quando cada título desse é interessante, mas você tem que analisar direitinho de acordo com seus objetivos, né? Lembrando que o ideal é você comprar esses títulos e levar até o vencimento, tá? Porque se você tirar antes, pode ser que você perca dinheiro, beleza? Então na renda fixa é possível perder dinheiro sim, a gente vai falar de bolsa de valores daqui a pouco, mas eu tenho que avisar isso, tá bom? Então quando você comprar um título desse, tenha em mente que, esse dinheiro aqui, eu posso deixar ele parado aí preso daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, tá? Então pensa isso aí direitinho antes de tomar a sua decisão, beleza? Só para deixar isso claro. Então,
o pré-fixado tem esse risco aí, né? E ele tem também a questão do imposto, né? Só lembrando aí, né? Questão do imposto de renda. Então tem títulos que têm imposto de renda, tem outros títulos que não têm imposto de renda. LCI, LCA, CRI, CRA, são títulos que não têm imposto de renda, porque é como se fosse um incentivo do governo, porque são títulos de dívida geralmente relacionados ao setor imobiliário e agropecuária também. Então o governo traz esse estímulo aí para ajudar essa indústria e aí isenta o imposto de renda. Então você tem que calcular lá na hora. Você vai ver um CDB pagando 16% e uma LCA pagando 13%, 12%. E aí? Qual que no final das contas está pagando melhor? Porque um tem imposto de renda, mas eles não calculam para você, o outro não. Tá? No vídeo que eu gravei aí mostrando meu aporte, eu mostrei lá numa planilha como que fiz esse cálculo, e isso aí é muito importante na hora de você tomar sua decisão para fazer os seus investimentos na renda fixa. Tá? No vídeo lá eu mostro direitinho, né? Até usando a planilha e tal. Aquele curso que eu tenho de renda fixa que, pô, é super barato, eu ensino tudo isso nos detalhes, mostro a corretora e tudo mais. Tem isso aí, você pode baixar a planilha para usar, tá? Tem tudo isso lá, isso aí ajuda bastante, tá? Depois, se você não encontrar aí no link aqui da bio do Instagram, me manda mensagem, mas ajuda bastante, tá, galera? Isso aí tem que pensar também que é investimento, pra você não ficar batendo cabeça aí e fazer investimentos inteligentes de fato, tá? Vocês estão muito quietos aí, eu falo pra caramba. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveitando isso aí, que a gente vai fechar aqui agora o assunto de renda fixa. Né? Já foi quase meia hora aí falando só disso, mas é porque agora a gente está com boas oportunidades mesmo. Tá? Tem muita coisa legal aí na renda fixa e é a classe de ativos mais seguro que a gente tem. Tá? Então, a gente está conseguindo alinhar aí bom retorno com segurança, tá? Então é um cenário excelente para o investidor, tá? Então, eu fico doido quando a galera fala, caraca, eu não comecei a investir, meu dinheiro tá na poupança, tá parado. Eu falo, gente, então é fácil, cara, você aprender ali o básico, você já consegue fazer o investimento por conta própria, parar, analisar de acordo com seus objetivos. Isso é incrível, você tem autonomia para isso. Você chegar ali não depender de ninguém, cara, eu lembro disso aqui, eu vi na aula, lembro do Saulo falando, estudei isso aqui, o CDB é assim, a renda fixa é isso e tal, então vale muito a pena para você ter essa independência, você poder sentar lá, tomar suas próprias decisões de acordo com seus objetivos. Tá? Isso aí é muito bom. O Jefferson falou aí, muita informação boa, tem que prestar muita atenção. Cara, porque assim, aqui a gente está numa live, né, um bate-papo, não estou conseguindo compartilhar a tela, é uma parada mais corrida, né? Realmente não é uma aula que eu montei, entendeu? Mas assim, para você aprender mesmo, o ideal é aquilo. É uma aula que você possa voltar, assistir de novo, possa perguntar, tirar dúvida, aí você aprende bem legal. Então se uma coisa ou outra estiver assim, meio confusa, você estiver começando, perfeitamente normal. Eu tô falando aqui muito rápido, jogando um monte de coisa. Galera que já investe, já tem uma noção, consegue pegar mais fácil. Mas para quem está começando, fica mais difícil mesmo. E assim, não é papo de vendedor querendo vender, mas fica muito mais fácil quando você está ali dando uma estrutura, quando você está assistindo a aula gravada e você pode parar, voltar, tirar dúvida, como eu falei. Negócio mais explicado, compartilha a tela, fica bem mais fácil, tá? Então tem um curso meu de renda fixa que até o final do ano vai ficar por R$59. Você ainda pode parcelar. Você aprende tudo isso, tá? É sobre esse daí que eu tô falando. Depois você me manda mensagem se você tiver interesse, que eu te mando lá, o acesso é imediato. Como funciona a declaração de imposto de renda em um CDB? Ô Araújo, não é difícil, tá? Porque a corretora já te manda um informe de rendimento já com o campo que você tem que fazer a declaração, com os valores, tudo certinho. Não é difícil não, tá bom? Eu vou ver se em janeiro, ali, fevereiro, mais pra frente, eu faço uma live com um contador. Tem um contador aí parceiro, já fiz uma live com ele ano passado, ver se eu marco outra já assim com antecedência. Tem até essa live gravada lá no curso de investimentos, o meu mais completo. Tem a live gravada lá com os alunos, a gente tirou várias dúvidas, falou de criptomoeda, de milha aérea, falando de tudo. Tá bom? Ver se eu marco mais pra frente aí. Mas para renda fixa, a declaração não é difícil não. Tem até vídeo meu no YouTube que eu mostrei a minha declaração. O Felipe falou que está muito em dúvida se pega um pré-fixado de mais ou menos 15% ou um atrelado a CDI. Felipe, pré-fixado lá no Invest, cara, tem de mais de 16,5% no vídeo, não sei se você viu, eu mostrei lá, tá? Então tem pré-fixado pagando mais do que isso aí. Atrelado ao CDI, é o que eu falei agora, depende do prazo. É só até o ano que vem? Então pode ser que esse atrelado ao CDI esteja pagando mais. Eu mostrei, inclusive, nesse vídeo que eu gravei, tá no YouTube, tá, pessoal? De graça. 20 minutos lá mostrando, explicando tudo isso. O CDB pós-fixado estava pagando mais ou menos, quando você convertia, 17%, mais do que o pré-fixado. Então aí não tinha dúvida, né? Tá pagando mais. Então dá uma olhada nesse vídeo que, acho que vai te ajudar muito nessa sua tomada de decisão. Bom, respondidas as perguntas, quem tiver mais pode usar o balãozinho aqui embaixo também. Tiver amigo aí que gosta de bolsa de valores,
manda aí para ele essa live, clica aqui embaixo também, envia a live aí, compartilha que a gente vai começar a falar sobre bolsa agora, tá? Sei que muita gente aí gosta, né? Então vamos lá. Bom, considerando ainda o cenário de juros altos, primeiro vamos falar dos setores aí que tendem a se beneficiar e se prejudicar com isso. Primeiro deles, né? Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas estão tomando pancada esse ano. Por quê? Juros altos. O que acontece? O dinheiro fica caro, como eu costumo falar. Lembra que eu falei? Pô, para fazer financiamento, para fazer empréstimo, fica tudo caro, né? E aí, cara, a população funciona assim. Eu tenho que comprar comida, tenho que me transportar, pagar a educação ou comprar um celular novo. Cara, o pessoal vai fazer o quê? Eles vão falar, cara, eu vou ter que comer, depois eu troco o celular. Né? Então, assim, é basicamente isso, né? É um exemplo meio esdrúxulo, mas é basicamente isso que está fazendo com que as ações aí dessas empresas de varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas, sofram. Por isso que elas têm caído tanto. Por quê? As vendas vão diminuir, porque o juro está lá em cima, o juro está alto, está tudo muito caro. Então a galera tem que escolher, cara. Pô, ou eu compro comida, as coisas mais importantes, ou eu compro uma TV nova, um sofá novo, um celular novo, entende? Então as vendas estão caindo por isso. E aí o mercado financeiro já vai precificando isso aí, porque o preço da ação sempre acompanha o lucro da empresa. Se a empresa que vende esses produtos começa a vender menos, o que vai acontecer? O lucro vai cair. Consequentemente, o preço cai. Tá? Então é basicamente assim que funciona a teoria e é isso que a gente está vendo na prática aí das ações caindo. Tá? Então os juros continuando altos, a tendência é o que o setor de varejo continue sofrendo. Você vai falar, pô Saulo, e ontem e hoje que a Via Varejo, Magazine Luiza subiram pra caramba, o que aconteceu? Pô, é porque travou aí a parada da PEC de transição do governo. Lembra que eu falei lá no início? A questão do risco fiscal que essa PEC está envolvendo tende a fazer que a inflação suba. Tá? E aí, como ela deu uma travada aí agora, o mercado já falou, caraca, se isso aí ficar travado, a inflação talvez não suba tanto, os juros talvez não tenham que subir tanto, com isso o setor de varejo se beneficia. Então assim, o mercado financeiro ele sempre antecipa as coisas. Sai uma notícia falando que talvez o negócio atrase, e o cara, caraca, isso aí já vai fazer isso, aquilo, o setor de varejo já vai melhorar, já vou comprar as ações agora. Parece meio maluco, mas é assim que funciona. Tá? É assim mesmo. Por isso que às vezes a gente não entende quando uma ação sobe muito, cai muito, o resultado parece que veio bom, mas cai o preço. O que está acontecendo? É o pessoal já precificando as coisas lá da frente. Tá? Então o mercado sempre faz isso, sempre precifica o futuro. Então é por isso que as ações subiram muito nos últimos dias, por causa dessa travada que deu na PEC, que vai influenciar na inflação e nos juros, mas num prazo aí do ano que vem inteiro, se você observar que a inflação continua alta, que os juros continuam altos. Eu sempre comento isso aqui nos stories, tá? Eu posto notícia todo dia de manhã, costumo fazer comentários sobre essas coisas aí, o Boletim Focus que sai segunda-feira, então se você me acompanha aqui, você vai ficar por dentro disso. Então você já vai se ligar. Quando eu falar, pô, expectativa da inflação, pessoal, pro ano que vem é subir. Você vai pensar já, pô, a inflação vai subir, o juro vai continuar alto. O setor de varejo já sei que vai sofrer, já sei que um pós-fixado atrelado ao CDI pode ser bom. Então, com o tempo, essas coisas vão entrando no teu sangue e você já associa uma coisa a outra. Mas como que você faz isso? Pô, você tem que viver isso. Pelo menos assiste os stories aqui, acompanha minhas postagens, que você vai ver isso aqui todo dia. Então, as coisas começam a ficar mais fáceis. Para quem está começando, porra, não se preocupa que é impossível você assimilar essas coisas se você está começando agora, tá? Não tem como. Eu estudo sobre isso desde 2017, né? Então, assim, fica mais fácil. Dentro da sua profissão, sem dúvida nenhuma, quando eu falo uma coisa, você já puxa um monte de coisa na tua memória, entendeu? Então é cada um na sua área. Então se é uma coisa nova para você, evidentemente que você não vai conseguir assimilar tão bem de cara assim, né? Então tem que correr atrás, vendo um pouquinho cada dia, né? Seja paciente consigo também, tá bom? Então, fica tranquilo em relação a isso, se está começando, se, pô, não entendi muito bem, porque é assim, cara, é devagar, né? Ninguém nasce sabendo, né? Eu não sabia nada, só que, pô, você vem estudando, você aprende. Como tudo na vida, não é verdade? Então, com investimentos, não é diferente, tá? Um ponto importante relacionado ao varejo, que eu falei da Via Varejo, Magazine Luiza também, para a gente encerrar esse setor e ir para outros aqui que vão se beneficiar, por exemplo, é a questão do auxílio. Lembra que eu falei, o governo está para liberar ali, né, o auxílio de R$600 para a população. Então, se cai 600 conto na mão da galera, o que o povo faz? Meu amigo, eles vão aproveitar. Pô, R$600 que eu não estava contando, amigo. Aquele celularzinho novo já cabe no orçamento, né? Então, as ações das empresas, né, na verdade, o lucro dessas empresas de varejo tende a melhorar. Por quê? Está rolando mais dinheiro no mercado.
né? Então a galera vai, botar 600 contos no bolso. Se o cara tá trabalhando, por exemplo, ou tá fazendo um bico ali, já entra um outro dinheirinho, vai começar a sobrar dinheiro, a gente tende a gastar, né? Isso é coisa de brasileiro, você vai concordar comigo. Se eu tenho uma expectativa de aumento no trabalho, de aumento do meu salário no trabalho, já penso, caraca, mês que vem vai cair um aumento, já posso fazer um novo parcelamento no cartão. É assim que funciona ou não é? Eu confesso que eu já fui assim, hoje em dia, querendo falar, nossa, você é o perfeito. Não, claro que não. É questão de consciência, né, de educação financeira. Mas, cara, até há pouco tempo era isso. Caraca, vai cair um dinheirinho a mais, será que dá para trocar de carro? Já dá para eu abraçar uma parcela nova. Então é assim que a gente já pensa. No mínimo a gente já pensa isso. Pode ser que você depois consiga tirar essa ideia da cabeça, mas que vem na cabeça essa ideia, vem. Tem que concordar comigo, né? Clica no coração aqui que eu sei que você, reagindo aí, eu sei que você tá concordando comigo em relação a isso. Não é só comigo. Falou que vai cair um dinheiro extra, falou da possibilidade de ganhar um sorteio, que vai entrar um dinheirinho, a gente já pensa em gastar, é natural. Então, se rolar mesmo nessa questão do auxílio, se ele for esticado aí, né, para a população, a tendência é que essas empresas de varejo consigam ter um resultado melhor, que lucrem mais, porque o pessoal vai começar a comprar mais, tá? E aí a gente já tem outras consequências, a inflação vai começar a subir, porque a demanda está maior por produtos, e aí o preço tende a subir. Aí já vem juros altos e aquela bola de neve toda que a gente já conversou no início dessa live, tá? Vou deixar ela salva aí para quem está entrando agora, mas fica aí com a gente. Bom, juros altos prejudicam o varejo, como a gente explicou aqui agora. E em alguma empresa fica beneficiada com juros altos? Sim, principalmente aquelas empresas que têm muito dinheiro em caixa. Quais são? As seguradoras. Porque as seguradoras têm que ter grana no bolso, porque se acontecer um sinistro, eu quero que ela me pague, né? Então, assim, até por ordem da SUSEP, que é o órgão regulador desse setor de seguros, eles têm que ter no mínimo lá um determinado percentual em relação à quantidade de clientes que eles têm, tá? Então é regra. Então eles têm que ter muita grana em caixa, esse setor de seguro. É Porto Seguro, é Sul América, é BB Seguridade, tá? Então essas empresas têm que ter muito dinheiro em caixa. E eles deixam o dinheiro, não deixam na conta digital porque são valores altíssimos, né? Milhões e milhões. Costumam deixar em fundos ali, DI com liquidez diária. Mas é tipo a gente. Eu não tenho minha reserva de emergência? Eu quero deixar ela em algum lugar que eu possa acessar a qualquer momento, mas que ela fique rendendo também. É a mesma coisa com essas grandes empresas. Elas têm um dinheiro que eles precisam resgatar a qualquer momento e deixam em lugares que ficam rendendo. Agora a nossa conta digital não está rendendo bem? Nubank, IT, PicPay, essa galera, esses CDBs aí do Banco Inter, Banco C6, tá tudo rendendo bem pra caramba, porque o juro tá alto. Então a conta da reserva de emergência, digamos assim, das empresas de seguro, tá rendendo pra caramba também. Então elas se beneficiam com esse cenário de juro alto, tá? Outro setor que se beneficia, bancos. Por quê? O banco empresta dinheiro pra gente, empresta dinheiro para as empresas. O juro não tá alto? O juro do empréstimo tá alto também, tá? Então o banco que cobra esses juros acaba se beneficiando quando a gente tem esse cenário de juros altos, tá? Pelo menos na teoria é assim que funciona. É claro que tem vários outros fatores para serem levados em consideração, mas do ponto de vista de cobrança de juros e com juro alto, eles tendem a ganhar mais. Lembrei agora aqui de uma outra situação aí em que as empresas se prejudicam com juros altos. São as empresas que são muito endividadas. Tá? Então aquelas empresas que têm o endividamento muito alto, se eu tivesse como compartilhar a tela do computador aqui, eu mostrava para vocês alguns exemplos num site aqui que é bem bacana. A gente consegue ver isso direto, o impacto no lucro. Cara, é muito legal a análise fundamentalista, porque você olha ali ano passado, aqui o juro começou a subir. Aí você começa a ver já o lucro dessas empresas muito endividadas caindo drasticamente. Por quê? O juro está mais alto, elas estão endividadas, que eu acabei de falar. O banco não cobra um juro maior, então a empresa tem que pagar um juro maior por aquela dívida alta dela. É a mesma coisa que acontece com a gente, né? A empresa é igualzinho. Então elas ficam prejudicadas. Então empresas muito alavancadas, que a gente fala que são as endividadas, prejudicadas também com alta de juros, tá bom? Então, só para a gente entender mais ou menos o impacto para algumas empresas aí, né? Ações na Bolsa de Valores quando a gente tem juro alto, que é a expectativa para o ano que vem. Da mesma forma, as empresas estatais, Petrobras estava valendo recentemente R$35, ela está agora para 20 e poucos, 22, 23, 24. Caiu muito em pouco tempo, porque é empresa estatal, né? A ideologia do governo que ganhou as eleições e está vindo aí para o ano que vem é de interferir muito nas empresas estatais. E aí o mercado já está fazendo o quê? O que eu falei que eles fazem? Antecipam. Né? Então assim, a Petrobras ainda não divulgou nenhum balanço com lucro menor, com prejuízo, com problema nenhum. Por que a ação está caindo tanto? Antecipação do mercado. Eles já sabem, com a divulgação do governo, que vai interferir na empresa, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O histórico de corrupção também a gente não pode descartar, né? Existe. Então o mercado já está precificando. Fala, cara,
o negócio não vai ficar bom para a Petrobras. O governo que está entrando agora tende a mexer muito, a influenciar muito, pode dar merda, o lucro tende a cair, eu já vou sair fora. Então a galera começa a vender as ações caem como a gente viu. Da mesma forma, Banco do Brasil, uma empresa estatal, que o governo é o controlador, toma as decisões lá dentro. Tá? Então essas empresas sofrem também, não é nem questão de juro alto, que é o nosso foco aqui nessa live, mas é a realidade para o ano que vem. Então por isso que Petrobras, Banco do Brasil, outras empresas aí muito próximas do governo vem sofrendo, tá? Então tem muita coisa ainda para ser anunciada, né? O governo ainda está em transição, então pode ser que venham notícias ainda, negativas aí. Da mesma forma que pode vir alguma notícia que a gente está esperando que seja ruim e não seja tanto. Eu confesso que eu não estou muito esperançoso com isso, não. Acho que vai vir mais notícia ruim. Então, assim, hoje até um amigo me ligou, falou que recebeu dividendo da Petrobras e falou, pô, Saulo, você deve ter ganhado uma grana de dividendo, eu recebi aqui. Eu falei, cara, eu não tenho ação da Petrobras. Ele falou, pô, você não tem? Tá pagando tanto dividendo? Eu falei, pois é, mas você viu quanto que caiu? O próximo governo aí já está falando que vai interferir na empresa, cara. Então, investir em Petrobras atualmente, apesar do preço ter caído, tá com um risco muito alto. Tá? Então tem que pensar bem aí antes de investir nisso. Porque o governo aí, né, já anunciou que vai interferir e tal, então a gente não sabe o que vem por aí, né? Então assim, se você investir, invista, mas invista ciente e consciente de que pode cair mais a ação ainda, tá? Pode ser que já caiu muito, mas ainda pode cair. O buraco pode ser ainda mais fundo, infelizmente, né? Uma empresa que vem lucrando muito aí, mas enfim. São ossos do ofício, né? Paciência. Mas galera, para finalizar a parte de ações, a gente ir para fundo imobiliário. Ô César, você está perguntando sobre FII, né? É o próximo assunto, a gente vai começar agora, tá? Só fechando aqui a parte de ações, lembrando, quem investe pensando por longo prazo, tá? Esse momento de queda aí, que porra, tá ruim, minha carteira tá negativa pra cacete, tá? Então assim, eu não fico com vergonha de esconder isso pra ninguém, não quero ficar, a bolsa tá caindo, mas minha carteira tá positiva, compra meu curso, porra, nada disso. Dificilmente alguém tá com a carteira positiva aí, tá? Dificilmente. Claro que vai ter gente que vai estar, vai ter gente que tá investindo há muito tempo, os caras que fazem trade, fez uma boa alocação, tem muita gente, sinistra aí, né? Muito bem, que fez uma boa alocação, com proteção e tudo mais. Mas, pela queda que houve aí no mercado ultimamente, né? A grande maioria tá com a carteira bem detonada, né? Próximo do 0 a 0 ou negativa. Só que o que é importante, galera? A renda passiva, os dividendos. A minha carteira, eu falei, o saldo dela está negativo. O que significa isso? Se eu vender todas as ações que eu tenho hoje, eu vou tirar menos dinheiro do que eu investi e tirei do meu bolso. É isso que significa isso hoje. Só que a minha intenção não é vender essas ações. Eu quero só acumular mais. Por quê? O meu foco está na renda passiva, no dividendo. O que é o dividendo? É aquele dinheiro que é o lucro da empresa e ela divide com a gente. Por quê? Porque a gente é sócio dela. Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa e faz jus, você tem direito a receber parte do lucro dela. Então é por isso que eu invisto em ações e acho que é um negócio incrível, ações e fundos imobiliários. Porque, tem empresas gigantescas aí, cara. Ambev, uma das maiores, a maior do Brasil de distribuição de bebida. Quem vai parar de beber cerveja? Principalmente aqui no Brasil. Tá ruim, a gente bebe. Tá bom, a gente bebe. Aqui no Brasil não tem como. Mas enfim, só uma brincadeira. Mas, Bradesco, cara, Itaú, são bancos gigantescos. A gente tem a oportunidade de ser sócio de uma grande empresa dessa, tá? Nós, meros mortais, a partir de, R$15 está custando uma ação do Bradesco. E aí, se eu sou sócio dele, eu tenho direito ao lucro dele. Não sei se você tem noção, mas o Bradesco a cada trimestre está lucrando aí 3, 4, 5, 6 bilhões de reais a cada trimestre. E você pode ser sócio de uma empresa dessa a partir de R$15. Abre a conta na corretora, compra a ação, sou sócio. Todo lucro que ele tiver, a parte ele vai dividir comigo, vai cair na sua conta lá o lucro. Você dormindo, isso é renda passiva. É aquela renda que você recebe sem fazer nada. Você não está praticando uma ação para receber aquele dinheiro. Quem está trabalhando é a galera, os empresários lá. A galera está trabalhando lá na empresa, você compra a ação, se torna sócio, tem direito a receber parte do lucro. Tá? Então, meu foco está nisso. Então, apesar da minha carteira estar negativa, igual estou dizendo, o meu dividendo ano após ano, essa renda passiva que eu ganho sem fazer nada, vem crescendo. Eu vou divulgar ainda, a gente já está 20 de dezembro, mas no final do ano eu vou fazer o balanço da minha carteira e vou mostrar ali essa evolução. Eu sempre gosto de mostrar para a galera ver que é realidade. Eu falo, eu comecei a investir com R$50 por mês. Não sobrava dinheiro, pagava faculdade, pagava financiamento de apartamento, que já vendi, moro de aluguel hoje. Financiamento de carro, pagava tudo. Tudo que todo mundo, né, brasileiro costuma fazer. É novo, já financia carro, já casa e financia imóvel, e paga faculdade, paga curso e tal, e não sobra dinheiro nenhum. Comecei a aprender sobre investir, mas, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa para sobrar mais dinheiro. Aí vendi roupa, já vendi biscoito, já vendi tudo.
para fazer mais dinheiro para investir. Mas no início, sobrava 50 conto, cara, 50 reais. Eu ficava estudando, analisando as coisas, na hora de investir mesmo, 50 reais, dava para comprar quase nada. Era foda, era, desculpe aí o palavreado, mas era frustrante. Com o tempo, porra, organização financeira e tudo mais, hoje o aporte está consideravelmente maior. Por quê? Foi um processo. Então aquilo que eu falei, pô, quem está começando, cara, tenha paciência, vai devagar, busca ajuda, tá? Você já começar no caminho certo, sem ficar batendo cabeça por aí, vendo um monte de vídeo aleatório, caraca, deixa eu ver um pouco disso, um pouco daquilo, até você assimilar tudo, é difícil, tá? Então assim, eu já fiz vários cursos na caminhada e me ajudaram muito, direcionaram muito as coisas, tá? Então pede ajuda, pede orientação, indicação, se tiver a oportunidade de fazer um bom curso, faça, vale muito a pena, tá? Mas voltando aqui, eu gosto de fazer essa postagem com a minha evolução de renda passiva para mostrar para o pessoal que é possível. Então minha renda passiva no primeiro ano, lá em 2018, era tipo, recebi 300 reais no ano, 400 reais no ano, não sei. Aí depois, por 1.000 e pouco no ano. Aí depois 2.000 e pouco, 3.000 e pouco. Cada ano, cara, aumentou consideravelmente. Qual que é o resultado disso daqui a 10 anos, se eu continuar fazendo a mesma coisa? Tem como ser diferente do que essa renda passiva aumentar? Não tem. Entendeu? Então é isso que vai estar acontecendo comigo, acontece com várias pessoas e pode acontecer com você também. Só que você tem que começar. E mesmo que você só possa começar com pouco hoje, com 50 reais, comece. Eu comecei assim. Eu estou muito longe de ficar rico, mas eu estou numa situação muito melhor do que eu estava antes e as expectativas são muito boas. Tá, galera? Então acredita, porque assim, eu sou o exemplo e estou falando com você o que aconteceu comigo, não é papo furado. Então no final do ano eu vou mostrar o gráficozinho que esse ano, mais uma vez, a renda passiva subiu. A renda passiva aumentou em relação aos outros anos. Então, assim, a carteira está negativa, mas eu não pretendo vender. A gente tem que ter paciência. A gente está falando aqui de renda variável, bolsa de valores. O preço sobe e desce o tempo inteiro. O mercado muitas vezes é irracional, exagera nas precificações. Então, a gente não pode se desesperar. Se você tiver um mínimo de conhecimento e entender que quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de um negócio, de uma empresa, e porra, toda empresa passa por dificuldade, vai passar por altos e baixos, mas se ela continua bem ali, né, legal, você tem que manter ali a calma, continuar no seu objetivo ali com disciplina. Cara, vai comprando, vai comprando. Começou a travar aqui. Não, não foi seu pai, não. Pensei até que fosse, me ligar, né? Ó, Saulo, tô vendo sua live aqui. Eu falei, você tava vendo, porque você me ligou, agora caiu. Foi não, foi o número 21, cara, lá do Rio. Esqueci de botar em modo avião, mas vamos embora, não vai atrapalhar não. Agora a gente vai voltar aí e vamos falar dos fundos imobiliários, pessoal. Já botei para salvar a primeira parte aí, tá? A primeira live, já tava no finalzinho, né? Já tá quase uma hora aí. Aproveita aí, já encaminha essa live aí, compartilha com os amigos aí pra gente trazer mais seguidores, mais gente pra cá. A gente vai falar agora sobre os fundos imobiliários, tá? Só para finalizar o que a gente estava falando antes, em relação à renda passiva, tá? Não vou me estender muito não. Pra gente encerrar, eu também já tô ficando com fome, inclusive tô querendo jantar, mas vamos lá, isso aqui é importante. Então, galera, não foca no saldo negativo. Quem já investe, tá na bolsa aí, pô, saldo tá negativo, cara, foca na renda passiva. Se você pensa no longo prazo, dividendos, isso aí é que vai fazer diferença na sua vida, né? Como o Luiz Barsi fala, não sei se vocês conhecem, é o maior investidor, pessoa física da Bolsa do Brasil. Ele fala, cara, o que paga minhas contas é a renda passiva. Então o cara tem um patrimônio bilionário investido, e ele não se importa se caiu 10 milhões um dia, 20 milhões no outro, porque ele não vai vender as ações dele, tá? O que paga as contas dele é o dividendo que ele recebe, beleza? Então, vocês estão ouvindo bem? O som tá legal aí? Só me manda um sim aí, porque alguém falou que acho que talvez não esteja ouvindo, mas acho que a galera tá ouvindo bem, tá? Então, pessoal, foca no longo prazo, cara, é renda passiva e dividendo, é isso que vai pagar a tua conta, é aquele dinheirinho que vai pingar todo mês ali, fundo imobiliário e tudo mais, tá? O patrimônio, o valor que você tem investido, se você fica nervoso, das duas uma. Ou você colocou muito dinheiro e você ainda não está preparado para isso, cada um tem seu perfil, ou é bom você não ficar olhando para aquele negócio negativo, porque de fato não é agradável. Pessoal que está ouvindo aí, obrigado. Valeu aí por ter confirmado. Valeu. Entendeu? Então assim, tem seu perfil de investidor, né? Tem essas coisinhas para ver também, tá bom? Mas no geral, cara, não foca naquele saldo não. Renda variável vai mudar mesmo. Você bota hoje R$1.000, amanhã já é 900. Você fala, caraca, por que eu não comprei hoje? Se você ficar se cobrando em relação a isso, cara, vai dar errado, tá? Eu fazia muito isso em 2018 ali que eu comecei na bolsa. Eu comprava ação, mudava 2 centavos, eu ficava, caraca, por que eu não esperei 1 minuto, 2 centavos? Porra, 2 centavos não faz diferença nenhuma. Mas a gente demora um pouquinho para amadurecer e entender isso. Então por isso que eu já estou te adiantando, para você não sofrer com esse tipo de coisa. Relaxa, tá? Relaxa. Foca em investir em boas empresas, né? Isso é importante, também tá cheio de porcaria aí. Tem que investir em boas empresas. Fechou?
Então vamos lá, foco na renda passiva. Por falar em renda passiva, fundos imobiliários que todo mundo quer saber. Começar respondendo aí, por que os fundos imobiliários caíram muito esse ano? Juros altos. Tá? Então, o que funciona basicamente, pessoal? Eu fiz até uma live com os alunos aí recentemente do meu curso lá de investimento, mostrei para eles um gráfico e a gente viu, cara, os fundos imobiliários caíram muito. Foi tipo uma média ali dos fundos, né, que tem um índice, o IFIX, que mostra a média dos fundos. Pega lá um geralzão de fundos, tipo Ibovespa, e a gente consegue acompanhar ali uma média do que está acontecendo com os fundos como um todo. Então é bem bacana de a gente ver aquilo ali. Não dá para compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, mas eu até fiz a live lá com a galera no Zoom e mostrei. Então os fundos caíram muito recentemente. Por quê? Basicamente porque os juros estão altos. Então o que o investidor aí, quando eu falo investidor, são os fundos imobiliários, os grandes investidores, o que eles pensam? A gente tem hoje Tesouro Selic, que é a opção de investimento mais segura do Brasil, pagando próximo de 14%. Por que eu vou me arriscar, no caso de um fundo de investimento que movimenta milhões e milhões, por que eu vou arriscar o dinheiro do meu cliente num fundo imobiliário, que é um ativo mais arriscado, né, que o valor da cota, o preço da cota muda todo dia? Por que eu vou arriscar lá receber 7, 8% de dividendo por ano se eu tenho uma Selic pagando quase 14%, que é seguro pra cacete? Então o pensamento da galera é basicamente esse. Tá? Então é por isso que os fundos imobiliários caíram. Esse é o principal objetivo, que eles caíram tanto esse ano. Tá? Então se às vezes você comprou uma cota de REC R11, que eu gosto pra caramba, sempre falo lá no canal do Telegram, na carteira pública que eu tenho de investimento, né? Pô, eu gosto de REC R11, RDM11, fundos de papel. Cara, a cota estava R$100, foi para 80 e poucos. Para um fundo imobiliário que a cota, o preço não costuma movimentar tanto, isso é uma queda muito relevante. Tá? Muito relevante. E aí tem uma galera que está desesperada, porque tem um perfil mais conservador e fala, caraca, como é que esse fundo caiu tanto? Vai quebrar, vai fechar. Não, cara, não aconteceu nada de errado com o fundo. Nada de errado com o fundo. O que aconteceu? Economia. O juro está alto, a inflação também influenciou um pouco nisso, mas aí já é um papo um pouco mais aprofundado, tá? Deixa isso aí para um outro momento. Mas vamos pensar aqui nos juros, que influenciou muito. O juros está alto, então a galera está fazendo o quê? Vendendo as cotas de fundo imobiliário e partindo para renda fixa, que está pagando para caramba e é seguro. Então é basicamente por isso que os fundos caíram muito. Então quem tem um pensamento de longo prazo, de acumular cota de fundo, pensando no dividendo, pensando lá na frente, estamos em um momento muito interessante para comprar fundo imobiliário. Por quê? Os preços caíram. E a grande maioria dos bons fundos não perderam seus fundamentos. Eles continuaram bons fundos. E eles estão descontados por causa do cenário econômico, que vai mudar daqui a pouco. Entendeu? Então é pura questão de tempo. Pura questão de tempo. Eventualmente um ou outro fundo teve uma notícia negativa ali e tudo mais. Pô, acontece. Acontece. O mercado está movimentando, né? Vai depender da natureza do fundo, tá? Tem fundo de shopping, de hospital, de logística, de papel, como eu falei, que é atrelado à renda fixa e tal, mas enfim. Então, assim, a grande maioria dos fundos caíram, desvalorizaram, o preço da cota caiu por causa do cenário econômico que daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco, 1, 2 anos. Tá? Então, se agora a gente está com os fundos com o preço lá embaixo, o fundamento do fundo não mudou, para quem entende isso, né, tá mais tranquilo, mais confiante, tá aproveitando para comprar cotas mais baratas. Tá bom? Então, em relação ao fundo imobiliário, é isso que eu tenho para passar para vocês, né, de cara aqui. É que o momento atual, vamos falar da expectativa, mas do momento atual a gente pode entender isso, que os fundos não perderam os fundamentos, os preços caíram, principalmente por causa do cenário econômico. Ou seja, a gente tem aí uma situação interessante para comprar, tá bom? Lembrando, não estou falando compra fundo imobiliário e tal, porque eu não posso fazer essa recomendação de compra de forma aberta, assim. Por quê? Tem um monte de gente me ouvindo aqui, cada um tem seu perfil. A live vai ficar salva, depois outras pessoas vão ouvir, você vai compartilhar com amigos e tal, se você gostou, espero que sim, me ajuda bastante. Cada um tem seu perfil, tem gente que nunca vai investir em ação. Por quê? Porque a pessoa não gosta, ela não se sente à vontade. Porra, beleza. É bom, se não é bom para você, não faça, entendeu? Não tem problema nenhum você investir só na renda fixa. O que não pode é você deixar o dinheiro na poupança. Aí isso aí não importa o seu perfil. Isso aí você não está sendo inteligente, para não usar outros termos mais agressivos, tá? Mas deixar dinheiro na poupança, você tá dando mole, tá vacilando, tá? Investe alguma coisa super segura ali, mas tem a opção muito segura que vai deixar o seu dinheiro rendendo lá e te protegendo da inflação, por exemplo, tá? Mas na poupança, não importa o perfil de investidor, não tem justificativa para deixar. A não ser que você não saiba, né? E aí é outro papo. Aí beleza. Eu não sei investir em outra coisa, eu tenho medo de investir e perder dinheiro. Perfeito.
Perfeito, isso aí acontece com todo mundo. O que você tem que fazer? Aprender, para você ganhar essa segurança para investir, tá bom? Fundos imobiliários, tem que aprender, tem que saber o que está fazendo, porque senão pode perder dinheiro. É renda fixa, bolsa de valores perde dinheiro mesmo, tá? Então não tô aqui para iludir ninguém não, tem que aprender, tá bom? Mas você quer aprender, aguenta mais 10 minutos que eu já vou te falar como você pode fazer isso aí. Então, cenário atual de FI, falamos. Agora, expectativa para o ano que vem. Como eu falei, a tendência de juros se manterem ali, no patamar que estão agora, ou até mesmo subir, por causa da inflação principalmente. Então, assim, a gente pode esperar que os fundos não vão disparar de valorização, de repente, para o ano que vem, se essas expectativas se concretizarem, que é do juros se manter alto. Por quê? Enquanto a renda fixa estiver pagando bem, o pessoal não tem motivo. Pessoal que eu digo, né? Falando mais uma vez, os fundos de investimento, os grandes investidores, eles pensam, cara, a renda fixa está me pagando bem. Por que eu vou buscar risco lá nos fundos imobiliários? Né? Então não faz sentido desse ponto de vista de risco-retorno. Porque o fundo imobiliário vai te pagar ali 7, 8, 10% no máximo ali, né? Numa média de dividendo ao ano, a renda fixa está me pagando 14% ao ano. Isso é o Tesouro Selic, que é o mais seguro. Se eu for para um pré-fixado, está pagando 16,5% ao ano. Entende que não faz sentido desse ponto de vista? Então, enquanto a renda fixa estiver dessa forma, segura, pagando pra caramba, os fundos imobiliários tendem a continuar do jeito que está, andando de lado. A cota ali sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, não vão despontar de valorização. Essa é a tendência de uma forma geral, tá? Um ou outro fundo pode sair uma notícia boa e ele disparar, outros podem cair muito? Pode, mas aí é coisa individual de cada um. Eu estou falando aqui fundo imobiliário, tá bom? É um apanhado geral, beleza? Então é isso que a gente tem de expectativa para fundo imobiliário no ano que vem, diante do cenário de juros aí se manter alto. Renda fixa pagando bem, fundo imobiliário não tem porquê, de uma forma geral, valorizar muito, tá? Mas aquilo que eu falei, se a cota está desvalorizada e não foi nada negativo que aconteceu com o fundo, a gente entende como uma oportunidade de comprar. Você está comprando a mesma coisa com um preço mais baixo. É tipo uma promoção, né? Então, vou comprar na promoção. É melhor do que eu esperar o negócio valorizar para comprar caro depois, né? Então, o momento de comprar é agora. Quando a galera está meio receosa, não quero não. Quando ninguém quer um negócio, é o melhor momento de você ir lá e pegar, né? É o momento que ele está desvalorizado. Então, um tempo atrás até falei de fundo de shopping que estava desvalorizado por causa da pandemia, era uma coisa pontual. Falei, galera, isso aí vai acabar, a pandemia vai acabar, a restrição vai acabar, o fundo de shopping vai começar a despontar. Eu não sei se alguém aqui foi no shopping recentemente e viu como está lotado. Eu não fui, mas um amigo meu falou, cara, ele foi foi ontem. Desculpe. Foi ontem e falou, cara, o shopping está impossível, segunda-feira, a galera correndo para comprar presente. Isso aí vai ser bom para quem? Fundos de shopping. Então a gente já sabia que a pandemia não ia durar para sempre. Então enquanto estava rolando a pandemia, os fundos de shopping apanharam, desvalorizaram pra caramba. Galera, que isso? Eu não quero isso de jeito nenhum. Vai quebrar tudo. É o fim do mundo. Cara, isso vai passar. Graças a Deus passou. O pessoal já está andando de boa aí, sem máscara. Até aumentou o número de casos, em alguns lugares aumentou a restrição, mas no geral, tá muito mais brando, o pessoal vacinado, muito mais tranquilo. O pessoal tá lotando o shopping para comprar. Então os fundos de shopping, subiram pra caramba. Entendeu? E eu falei lá atrás, galera, o preço está lá embaixo por causa da pandemia, não aconteceu nada com shopping especificamente, está barato. Mostrei que estava comprando e aconteceu. Então daqui a alguns meses, daqui a um ano e meio, talvez você lembre dessa live e falou, Saulo falou que esses fundos estavam baratos mesmo, olha agora como que subiu 15%, 20%. Tá? Então o momento de comprar é o momento que está embaixo. Você tem que ter noção do que você está fazendo, mas é o momento que está embaixo. O Vinícius até perguntou aí se tem algum fundo que eu indico para comprar. Cara, eu não posso fazer essas indicações, tá? Porque cada um tem seu perfil. Mas lá no canal do Telegram, gratuito, eu compartilho uma carteira pública que eu montei do zero, de ação e fundo imobiliário. Todo mês eu faço um aporte nela e mostro o que eu comprei. Então eu sempre falo, galera, não é uma recomendação de compra, mas eu comprei por causa disso aqui, esse aqui tá barato, esse aqui eu achei interessante. Então já te ajuda, já te dá essa luz na hora de você fazer esse aporte. Pra gente finalizar, eu sei que muita gente aí está querendo aprender sobre fundo imobiliário, né? Principalmente por causa desse momento que a gente está passando, porque é uma classe de ativo muito interessante, eles têm um risco menor do que as ações, né? Nesse comparativo FII-ação, pagam dividendos todo mês, então a partir do primeiro mês que você compra a cota, no próximo mês você já vai receber um dividendozinho pequeno, né? Proporcional ao que você investir. E é uma classe de ativo muito interessante para quem pensa em ter uma renda extra no futuro, tá? Então, fiz uma enquete nos stories aqui, fiz até mais de uma vez e perguntei, galera, e aí? Vamos fazer um treinamento, um curso aí ao vivo.
fechado, né, e tal, só sobre fundo imobiliário, explicando desde o início o que é fundo imobiliário. A gente fala muito FII e tal, o que é o fundo imobiliário? Para pensar, você saberia me explicar o que é um fundo imobiliário? Então a gente vai aprender o que é fundo imobiliário, porque é assim que a gente entende como ele funciona. Depois, quando ele cai, o preço caiu pra caramba e tal, pô, tem que buscar lá essas raízes para entender. Então a gente vai começar do básico, para quem não entende nada, o que é fundo imobiliário, a gente vai ver os riscos dele, os vários tipos que existem, fundo de logística, fundo de shopping, fundo de papel, o que influencia no preço da cota, por que cai, por que sobe, até você conseguir analisar, fazer um filtro para identificar os fundos mais interessantes para investir aí, para identificar os baratos e tudo mais, tá? Então, da outra vez que eu fiz um curso desse ao vivo, foi sobre renda fixa, tinha mais ou menos umas 40 pessoas online. E foi uma quantidade de pessoas que ficou legal pra gente levar esse curso online para poder tirar as dúvidas na hora, interagir no tempo todo, né? Geralmente eu faço no Zoom, que eu compartilho a tela, eu monto uma apresentação, é uma aula mesmo, tá? É um curso. Não é esse bate-papo aqui na live que a gente está fazendo agora, é um curso, a gente está falando de outra coisa. Número de 40 pessoas mais ou menos, pô, ficou show, galera muito educada, a gente conseguiu tirar dúvida e fluiu muito bem. Então eu estou pretendendo fechar uma turma para fazer esse curso aí ao vivo, né, de fundo imobiliário, em torno de 40 pessoas, porque se eu ponho 100 pessoas lá, a gente acaba às vezes se atropelando, e aí não rende, muita gente perguntando, falando, e não fica legal. Então eu pretendo limitar a 40 pessoas. Só na enquete que eu botei nos stories aí na semana passada, se o pessoal tinha interesse, acho que deu umas 60, 70. Então a gente vê que, para participar ao vivo, eu costumo gravar essa aula e disponibilizar ela gravada depois, tá? Que também é muito válido. O curso de renda fixa, inclusive, está disponível para comprar, para você aprender lá. Mas ao vivo é bacana porque a gente tem essa relação aqui, né, esse contato melhor. Você tira dúvida na hora e tal, é bem bacana. Depois, na aula gravada, você pode tirar dúvida também, mas ao vivo é mais interessante. Então, assim, deve ser em torno de 40 vagas, possivelmente já tem um número maior de interessados. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a divulgar isso aí pro final da semana agora, sexta-feira, sábado, provavelmente. Ainda não divulguei, o primeiro momento que eu tô falando sobre isso é agora, aqui ao vivo com quem tá na live, tá? Vocês são os primeiros a saber disso aí. Então o que eu vou fazer? Eu divulgo sempre as coisas primeiro lá no canal do Telegram, que é gratuito. Então eu dou uma prioridade pra galera que tá lá no canal, que são as pessoas interessadas em saber tudo em primeira mão. Então se você não participa dele ainda, já sai da live daqui a pouco, vai acabar agora, no link da bio aqui do Instagram, ou me manda mensagem, já entra no canal e fica lá, recebe as coisas em primeira mão e tudo mais, e vai ser lá que eu vou disponibilizar primeiro o grupo para quem tem interesse em participar desse curso aí ao vivo de fundo imobiliário. A gente vai falar só sobre isso e tudo que a gente conseguir falar sobre isso lá, para que você saia daquela aula, tendo segurança para investir em fundos imobiliários, sabendo o que está fazendo e por conta própria. Meu objetivo principal é ensinar você a investir para você não depender de ninguém, de mim, de ninguém. Né? É claro que, a gente pode tirar dúvida, né? Tem a questão de consultoria para você ter uma certeza ali. Mas o básico você tem que entender. Ainda que você pague uma consultoria, você tem que entender, falar a mesma língua da pessoa. Né? Isso é muito importante. Tá bom? Então, pro final da semana, eu vou estruturar melhor isso aí. Vou divulgar lá no canal do Telegram esse curso de fundo imobiliário. Quem tem intenção em fazer, já vai, participa do canal lá e fica esperando o anúncio para você entrar no grupo que eu vou fazer só para isso. E aí você garantir a sua vaga ao vivo. Tá bom? Espero que tenha sido produtivo esse tempo que a gente ficou. Desculpa aquela hora que caiu a live aí, me ligaram, não tinha colocado no modo avião, mas acho que não atrapalhou tanto, entrou mais gente até depois. E espero que vocês tenham gostado aí da live, vou deixar ela salva, tá bom? Vou tentar depois até deixar no YouTube também, que é legal que você pode acelerar, né? Eu gosto de ver as paradas aceleradas, então vou tentar baixar depois do Instagram aqui, juntar essas duas partes, colocar no YouTube e eu aviso depois nos stories, beleza? Então, me acompanha sempre nos stories aí, que pela praticidade no dia a dia eu gravo muito story, porque é só pegar e falar, posto notícia, falo sobre cenário econômico, essas dicas, né? Cartão de crédito, milhas aéreas. Quinta-feira agora, depois de amanhã, vai ter uma live com um amigo meu, então vocês vão me ver ao vivo aqui de novo. E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor aí sobre essas expectativas para o ano que vem. A gente falou bastante, né? Tentei falar o máximo que dava aí, sem segurar nada. Renda fixa, ação, fundo imobiliário, dar um apanhado geral, né? Dentro do possível aqui, sem poder compartilhar a tela para explicar um pouquinho melhor, o tempo aí um pouquinho restrito também, né? Sempre tento ficar preso a 1 hora só para poder não ficar cansativo para ninguém. Mas é isso, obrigado aí pelo feedback, galera que ficou desde o início aí, Felipe, Lucas, Rafael, e é isso. Beleza, galera? Brigadão aí, um abraço, a gente se vê no dia a dia aí, valeu, Gabriel. Obrigado aí por quem acompanhou, teve paciência. Não se esqueçam que vocês me ajudam muito convidando os amigos aí pra vir aqui pro Instagram. Segue o cara lá, o cara é bacana, tal, legal. Dá uma moral aí pra mim, convidando a galera. Beleza?
Então é isso. Um abraço aí, brigadão por quem ficou até o final, quem participou. Vou deixar salve depois para você assistir. Valeu, gordão. Um abraço. Obrigado aí, galera. Valeu, boa noite aí para todo mundo.